Bom, agora o nosso objetivo é fazer com que a locação do veículo seja armazenada no repositório. Então, para isso nós temos um diagrama. Isso é feito ao registrar no veículo, correto? Então, quando o veículo é registrado, é feito a criação de uma locação baseada no veículo, né? Então agora eu preciso com que essa locação que foi criada seja armazenada no repositório. Então eu vou atualizar esse diagrama aqui e fazer com que o repositório receba essa locação para ser armazenada. Então eu vou usar aqui o repositório, vou colocar ele aqui e vou fazer com que ele receba então essa locação. Então para isso eu vou criar um método que vai receber então o nome de, sei lá, armazenar. Já que eu vou passar uma locação, né, só pode ser armazenar locação. Então eu vou criar esse método e como parâmetro eu vou colocar uma locação do tipo locação, porque foi isso que eu recebi como retorno aqui ao criar a locação. Então essa locação vai ser repassada para lá, para o repositório fazer o trabalho dele. Então o que eu tenho que fazer? Criar no repositório um método armazenar locação e a partir do registro do veículo, ao receber uma locação, eu já repasso essa locação para o repositório. Ok? Então lá no repositório, está aqui, eu vou ter que criar esse método. Então vamos lá, esse é o nome do método. Public void armazenar. Ele espera receber uma locação. Vou importar aqui. Ok. Então esse é o método 1.1.3, né, que vai ser chamado no construtor de locação. Vejam, no construtor de locação 1.1.2 reparem uma coisa. Vamos voltar aqui, ó. Então vejam, quando eu registrar o veículo, eu crio um veículo, eu crio uma locação e armazeno essa locação. Então 1.1.3. Então lá no registrar veículo, que partiu aqui do sistema, né? Eu vou lá, ó, registrar veículo, passa para o controlador, pressiono Ctrl. O controlador então vai criar o objeto, o veículo, criar a locação e agora então 1.1.3. 1.1.3. Então ele vai pegar o repositório que ele já possui. Então o repositório. Reparem que na nossa geração de código, o controlador ele ainda não tem uma associação com o repositório. Ok? Embora a gente tenha recebido o repositório no construtor, a gente não faz nada com ele. Então eu tenho que receber esse repositório. E para isso eu preciso ter um atributo repositório. E aí basta associar, né, o repositório deste objeto ao repositório que eu estou recebendo. Então aqui a gente chama de uma injeção de dependência. Então o registrar veículo controller ele tem uma dependência. Para ele fazer o trabalho dele precisa do repositório. E aí quem solicitar isso ao controlador repassa o repositório para ele. Então eu vou inserir uma dependência que ele precisa.
Então agora eu tenho repositório e eu posso armazenar essa locação que eu acabei criando anteriormente. Pronto. Então agora o armazenar vai realmente armazenar no repositório. Aqui, para fins didáticos e de simplificação, eu vou criar uma estrutura, a gente chama de dicionário, é uma espécie de um mapa. Eu tenho um identificador que seria vamos dizer assim, a chave primária, ou que identifica o objeto, e o objeto em si. Tá? Então, vamos fazer essa estrutura. Então, essa estrutura chama de map. Essa aqui é uma interface. Então, eu vou armazenar a placa do carro. Aliás, vou usar a placa do carro, né, que é uma string, para armazenar a locação, para identificar a locação. Então, vou chamar de locações. Locações. Aqui é conjunto de locações. Esse mapa, então, eu tenho que adicionar. Ok. No construtor, eu vou inicializar esse mapa. Então, a locações vai receber o new, um objeto, né? Hash map. Pronto. E aí, para armazenar, eu vou colocar nessa locações uma locação. Então, para isso, eu uso o método put. E aí, eu passo a chave e o valor. Então, o mapa é essa ideia: chave, key e valor. Então, qual é a chave para locação? É a placa do carro. Que está onde? Está... Pô, eu só recebi a locação, né? Então eu tenho que partir dela. Locação, ponto, get placa, por exemplo. Get placa. E eu vou passar o objeto locação para ser armazenado. Então vejam, eu recebi a locação. Eu vou armazenar a locação dentro das locações. Só que para isso eu preciso identificar essa locação. Então eu vou obter a placa do carro. Então esse método não existe, vou dar um Alt Enter, vou criar esse método. Ele vai me retornar uma string. Então vejo que agora estou em locação. Então como é que eu faço para obter a placa do veículo? Então eu vou retornar esse veículo, ponto, get placa dele. Também não existe ainda esse método, vamos criar. Criei o método. E aí eu chego lá na classe veículo, onde ele retorna a placa. Pronto, então veja que eu implementei tudo sem um diagrama, né? Sem uma definição aqui. Ó. Então quando a coisa é simples, suficientemente simples para eu não precisar fazer um diagrama, modelar, então eu não preciso fazer. O ML não é feito para isso. Tá? Então tá. Então isso acabou gerando para mim várias coisas, né? Vários métodos. Vejam, eu tenho um método lá em veículo que eu não tinha. Tenho um método aqui na locação que eu não tinha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar o meu modelo. Não necessariamente os diagramas, mas o meu modelo que está aqui. Ó. Então vejam, aqui na classe locação, não existe o método get placa. Né? Não existe o get placa em veículo. Então eu tenho que atualizar. Então depois eu vou mostrar para vocês como fazer a engenharia reversa. Então a partir desse código gerar os diagramas. Ok? Então é isso. Nós acabamos de armazenar uma locação num repositório. E essa identificação da locação no repositório foi feita através de uma decisão de usar a placa. Tá? Então, eu até poderia, então vejam só, eu até poderia desenhar essa situação aqui. Ó, tá? O que eu posso fazer também é o seguinte, ó, não necessariamente nesse diagrama, mas num diagrama de classe, por exemplo. Então, nosso diagrama de classe aqui. Eu posso criar um método na classe veículo chamado getPlaca. E esse método retorna uma string.
Ok. Então já atualizei o meu modelo getPlaca. Então eu já posso utilizar ele em outros diagramas, né? A mesma coisa com a locação. Eu posso criar um método aqui chamado getPlaca, que ele pede para o veículo, né? Então, da mesma forma, uma string, a placa do veículo. Ok? E o repositório já tem o método armazenar ali, né? Recebe uma locação, solicita a locação, a placa do veículo. Então vejam lá, ó. Lá no repositório, cadê o repositório? Ele recebe, então, esse método armazenar recebe uma locação como parâmetro, pede para locação a placa. Então veja, o repositório ele tem uma dependência, né, com locação, porque ele precisa da locação. Então a gente pode representar isso com uma dependência. Então o repositório depende de locação. Tá? Claro que a gente vai ter várias dependências, né? A gente tem que minimizar isso ao máximo, mas muitas vezes a gente não precisa representar todas as dependências dessa forma aqui, a não ser que seja realmente importante, né? Uma outra coisa que nós fizemos aqui no código, né, que o registrar veículo controller ele tem uma associação com o repositório declarada, está aqui, ó, um atributo. Então eu posso dizer que esse cara aqui, que é o controlador, tem uma associação com o repositório. Ok? Assim como tem uma associação com a locação e com o veículo. Então é só olhar o código. Ó. O controlador tem uma associação com o veículo, locação e repositório. O controlador tem uma associação com o veículo, locação e repositório. Então eles dependem desses caras aqui. Depende. E a única coisa que eu passo para ele, quando eu instancio o controlador, é o repositório. Os demais, ele vai, vamos dizer assim, criar, né? O controlador é responsável por criar o veículo e a locação. Ok? É isso então. Até o próximo vídeo.